Bom dia, povo abençoado, a paz do Senhor Jesus. Eu queria deixar uma palavra hoje nessa manhã. Quero esclarecer que eu não sou missionária, pregadora, nada disso. Eu só sou uma pessoa que ora, que faz jejum, que busca e que algumas vezes Deus abre o meu entendimento para entender a palavra. E a palavra hoje está no livro de Lucas, capítulo 9, do versículo 44 ao 45. Fala assim: todos estavam admirados com o que Jesus fazia, e ele disse aos seus discípulos: não esqueçam o que vou dizer a vocês. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entenderam isso, pois o que essas palavras queriam dizer tinha sido escondido deles para que não as entendessem. E eles estavam com medo de fazer perguntas a Jesus sobre o assunto. Então, o que dá para a gente entender da palavra é que há momentos na nossa vida em que acontecem determinadas coisas que a gente não entende o porquê. Às vezes Jesus nos mostra um sonho e a gente não consegue lembrar de alguma determinada parte do sonho, né? Às vezes a gente está passando por tantas coisas, a gente não sabe o porquê. Às vezes a gente vai ler a própria palavra e não consegue ter entendimento do que aquilo quer dizer. Mas o que eu entendi é: tudo que acontece é permissão de Deus. Se a gente vai ler a palavra e não consegue entender, é porque Ele não permitiu que a gente entendesse. Se a gente sonhou alguma coisa, se a gente está passando por uma situação que a gente não consegue entender, um sonho que a gente sonhou e não consegue lembrar do final, como eu já tive um sonho algumas semanas atrás, e tem uma determinada parte do sonho que eu não me lembro. E nessa palavra, Deus me deu outra palavra, mas eu lendo aqui à frente, o que me chamou a atenção foi isso, que Jesus não permitiu que eles entendessem aquela palavra, ele escondeu deles o que significava aquela palavra, que o Filho do Homem seria entregue nas mãos dos homens. Eles não conseguiram entender. Então, eu acho que a gente não precisa ficar preocupado. Porque eu fui ler a Bíblia hoje e não consegui entender. Por que eu sonhei algo, eu não consegui entender, ou não foi me mostrado o resto? Porque eu estou passando isso na minha vida, porque eu estou passando por tantas coisas e eu não consigo entender. Então, o que a gente tem que pensar é: tudo que acontece é permissão de Deus. Se eu não estou conseguindo entender, é porque Ele não quer que eu entenda agora, no momento. Mas lá na frente, Deus vai abrir o nosso entendimento e a gente vai conseguir entender o que a palavra queria dizer, o porquê que o restante do sonho a gente não lembra ou não nos foi mostrado, né? No meu caso, foi me mostrado algo, eu não consigo me lembrar. Eu sei que era uma coisa boa, mas eu não consigo. Eu sei que lá no futuro, lá na frente, amanhã, ou algum dia, no determinado tempo dele, ele vai me dizer o que aquilo queria dizer. Ele vai me mostrar o que foi que eu sonhei. E eu vou ter entendimento para isso. Como muitas vezes eu já li a Bíblia e não entendi. E aqui ele fala, né, que ele escondeu a palavra deles, que aquilo queria dizer. É ele que esconde. Se a gente vai fazer alguma coisa e muitas vezes a gente não sabe por que não consegue fazer aquilo. É porque ele não quer que a gente faça e a gente está teimando e fazendo, entendeu? Então essa é a palavra que eu deixo para vocês hoje. Não se preocupem com o porquê que não consegue ler a Bíblia, com o porquê que não consegue entender os sonhos que Deus está te mostrando. Não se preocupe, apenas ore, entregue nas mãos de Deus. Senhor, eu não estou conseguindo entender isso aqui, me ajuda, eu sonhei, não consigo lembrar, me ajude, mas no seu determinado tempo, não no meu. Então, que fiquem com essa palavra, reflitam, leiam na casa de vocês para que Deus dê um novo entendimento e fiquem na paz em nome de Jesus.